Oi! Bora começar o último vídeo dessa saga da ilustração da Frieren. E eu tô muito feliz com os feedbacks de vocês. Fico muito, muito feliz em saber o quanto que tá ajudando. E se você é novo aqui e não sabe o que tá acontecendo, esse daqui é o 5º vídeo de uma série de vídeos que eu tô postando do processo de uma ilustração inteira. O intuito desse vídeo é mostrar o quão você não precisa ter pressa na hora de fazer a ilustração, sabe? É muito comum as pessoas que estão começando no digital terem uma mentalidade de que você precisa terminar em, 3 horas uma ilustração, sabe? Desde a parte do preparo, o desenho, a pintura, a finalização, tudo leva bastante tempo e esse vídeo é pra tentar quebrar um pouquinho essa mentalidade, sabe? Que eu acredito que as redes sociais, né, principalmente como o Instagram, Twitter, ele tem uma sensação assim de urgência, ele traz essa sensação de urgência pro artista, porque todo dia tem post novo, né? Na maioria das vezes não é do mesmo artista. Mas eu acho que só da gente ficar vendo vários posts, sabe? Todo dia as pessoas postando, você se sente na obrigação de postar. Então, sem muita enrolação hoje, vamos logo pro que importa. Bom, pro vídeo de hoje foi a única parte que eu gravei fazendo o processo ao vivo lá na Twitch. Então, já começo falando aqui, se você não me segue lá, você vai estar perdendo acompanhar ao vivo não só parte do desenho, mas a conversa também, né? Porque eu converso bastante com todo mundo que tá presente e tal. Inclusive, se você não sabe, tem como você juntar pontos lá no canal para pedir feedback no seu desenho, caso você tenha interesse. Esse dia em específico eu comecei a gravar, era 8 horas da manhã, e eu acho muito divertido ter essa companhia de vocês enquanto eu desenho, de verdade mesmo, faz muita diferença pra mim. Claro que acaba perdendo um pouco o foco no processo e tal, mas só o fato da gente conseguir aproveitar um pouco mais, sabe, o nosso dia, tornar isso um pouco mais agradável, eu acho bacana, eu realmente gosto muito. Eu acho muito importante pra mim, diz o chat que o pessoal que me acompanha que gosta muito também, porque é gostoso, né, ter uma companhia, não ficar sozinha o dia todo. Esse daqui provavelmente vai ser o vídeo mais longo de todos, porque sim, a parte da finalização é a parte mais demorada mesmo, e você vai perceber uma coisa, do começo ao fim não vai ter uma diferença absurda, sabe, na qualidade do desenho. São detalhes no render onde eu vou afinar mais algumas partes, alguns traços, polir ele e tal. E é normal que essa parte demore mais mesmo. Assim, por mais que seja normal, eu preciso conseguir agilizar um pouco mais o meu processo dessa parte, de lamber menos o desenho, sabe? E até que, assim, pra essa peça em específica, a Frieren, não exagerei muito no tempo do render, não, gente, pra falar bem a verdade. Acho que se for levar em conta em tempo desenhado do começo ao fim, claro que assim, ela não teve o tempo de thumbnail, né? Que é uma parte que leva bastante tempo também, desenho. Foi um desenho mais pessoal, né? Não é um trabalho para um cliente, nada. E não era para um portfólio específico, para nenhum lugar. Então eu fiz para mim, só para me divertir, para trazer um conteúdo para vocês também, para falar um pouquinho desse processo. Mas eu pretendo num próximo fazer um pouco de thumbnails também, tá? Trazer um pouco desse assunto aqui, porque é um assunto que é muito importante, não deve ser menosprezado. E eu acho que quanto antes você começar a estudar como fazer thumbnails, é muito bom, porque eu sofri muito, eu estou sofrendo muito com isso. Aplicar storytelling, né? Contando uma história, como contar uma história, é uma coisa difícil no desenho, é uma coisa que precisa ser praticada, que precisa ser observada e treinada. E é difícil, não é fácil. Nada é fácil, né? Nada é fácil, mas eu pretendo tentar trazer um pouco desse conteúdo aqui pra vocês. Até porque vai ser muito bom pra mim mesmo, né? Falando em conteúdo, uma coisa que tá rolando ainda, sim, são os estudos semanais na Twitch, tá? Se você não tá sabendo. Todo domingo, às 9, eu faço o feedback e passo mais estudos pra
pra galera fazer. E eu tô gostando muito de acompanhar a evolução da galera, que já dá pra notar algumas evoluções. E realmente, assim, eu já esperava. É muito difícil das pessoas manterem a constância, né, nos estudos. As pessoas hyparam muito no começo e acho que eu queria falar um pouco sobre isso também, né? A dificuldade de manter uma constância, não só em desenhar, sabe? Mas a constância em estudar. Eu acho que ano passado eu pequei um pouquinho nisso, ao mesmo tempo que, assim, foi proposital. Foi um pouquinho proposital de questão de o que eu estava precisando mais no momento, falando sobre a Mickey de 2023, era finalizar peças, sabe? Era passar por mais processos de explorar ideia, thumbnail, desenho e o processo de uma pintura completa, com fundo, com tudo, sabe? Produzir peça, porque na verdade eu passei já 4 anos praticamente estudando com medo de encarar produzir peças. Então, se for ver, eu tenho poucas peças produzidas porque eu gastei muito mais tempo estudando e tal do que realmente produzindo algumas peças. Claro que eu fiz algumas de totalmente para estudo, mas sem chegar na parte final de render. Teve uma época que eu fiz muitas ilustrações para aprender um pouquinho mais sobre aplicar luz ambiente, sabe? Pintar ambientes e tal, porque acho que todo mundo que passa pela primeira vez essa etapa de encaixar o personagem dentro de uma atmosfera vai entender que não é tão simples e a gente pena um pouquinho no começo, né? Então eu passei por umas dificuldades legais e para esse tipo de estudo eu fazia estudos mais curtos, um pouco mais rápidos. Aconteceu que ano passado eu não fiz tantos estudos e esse ano eu quero voltar, né? Nem que seja um estudo por semana, realmente um estudo focado em alguma semana, cada semana é algum estudo específico, mas eu quero voltar a tá trazendo porque, bom, quanto mais a gente estuda e pratica e pinta, realmente é o melhor. E o ideal é ter a constância. Mais do que você se matar de estudar um dia e ficar depois um mês sem estudar. E é uma coisa que eu já escutei, sabe, de gente reclamando e tal sobre isso. Porque eu estudo muito naquele êxtase de eu preciso estudar muito hoje, mas aí depois acaba ficando um mês inteiro sem fazer nada, ou até 2, sabe? O legal mesmo é você tentar manter uma constância que não te canse tanto, sabe? Que você consiga fazer isso durar mais. Bom, um pouquinho sobre o processo, né, gente? O que eu fui fazendo aí foi adicionando detalhes, algumas dobras de roupa a mais que eu achei que poderia agregar, arrumar os valores mais uma vez, colocar um pouco mais de bloom, de atmosfera na luz, fazer essa luz parecer estar brilhando um pouco mais, afinar os detalhes, realmente, não tem muito o que explicar, porque já expliquei praticamente tudo que eu poderia, eu acho, pra vocês. E uma coisa que dá pra reparar, que mesmo eu estando nessa etapa de final de render, olha como o zoom eu não exagero tanto quanto muita gente eu vejo exagerando de chegar assim, enxergar os pixels na hora de pintar, sabe? Não existe essa necessidade, gente. E eu queria que você deixasse aqui no comentário, gente, qual a sua maior dificuldade na hora de fazer o desenho? Falei de como que eu lidei, né, com algumas dificuldades minhas e tal, mas qual tá sendo a sua maior dificuldade atualmente? O que tá acontecendo no seu desenho? Outra coisa, eu queria que vocês comentassem se vocês querem vídeo com feedback. E uma coisa engraçada de quando a gente fala de dificuldade é que cada pessoa é um indivíduo, né? Cada pessoa tem dificuldade em coisas diferentes. E é normal, sabe? Tem gente que tem mais facilidade em desenhar, tem gente que tem mais facilidade em pintar. E eu acho que você tendo um pouco essa noção de qual é a sua maior dificuldade, consegue correr atrás de melhorar ele, sabe? De estudar. Por mais que não dê vontade, é importante, sabe? Você correr atrás de o que você precisa melhorar. Se é uma coisa que tá realmente atrapalhando na qualidade do seu desenho, né? Por exemplo, o desenho é a estrutura da pintura, né? É a estrutura da peça. Então,
quanto mais bem desenhada estiver no começo, é melhor, porque não se arruma desenho na pintura, gente. Então, quanto mais bem certinha, é o melhor. Então, por isso que é muito importante a gente estudar, né? Sustentar a bunda realmente e estudar as nossas dificuldades e encarar elas. Bom, gente, o que eu tenho aqui também é agradecer aqui vocês a terem acompanhado esse processo, esses 5 vídeos aqui da Frieren. Cada um é importante. Se você deixou de assistir algum deles, volta lá, dá uma chance pro vídeo, porque todos eu falo de coisas diferentes e coisas importantes, que eu considero importante pelo menos. E eu fiquei muito feliz com o tipo de conteúdo. Eu acho que finalmente eu consegui encontrar algo assim que me agrada fazer e que eu acho que vocês gostaram também. Então, teremos mais vídeos assim. E eu espero que vocês realmente tenham gostado de acompanhar. Eu vou deixar vocês com um restinho desse time-lapse aqui da Frieren, porque ficou bastante longo essa parte até, né? Que eu não queria arrancar muito, sabe? Eu não queria cortar muita parte. Então, vai ficar alguns minutinhos só de time-lapse. Eu vou deixar uma musiquinha pra vocês curtirem. Eu vejo vocês lá no finalzinho do vídeo, onde eu vou mostrar como que ficou, né? O resultado final da peça.
Bom, gente, aqui encerramos definitivamente a saga dos vídeos da Frieren e eu espero de coração que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, deixa nos comentários sobre qualquer parte do vídeo. E não esquece de seguir para acompanhar os outros vídeos e deixar o seu like, compartilhar com os seus amigos artistas e deixa um comentário sobre o que você achou. O comentário ajuda muito mesmo, porque eu fico muito motivada vendo o tanto de comentário que vocês deixam e eu fico muito feliz. Não esquece de ativar o sininho e eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!